Seja muito bem-vindo a mais um 2 Dedos de Teologia. Eu sou Iago Martins, você está no meu escritório e este é um Pergunte ao Pastor, o programa onde eu dou respostas rápidas para perguntas curtas que vocês fizeram lá no meu Instagram, @2Dedos de Teologia. Se é proibido fazer imagens, por que Salomão colocou imagens no templo? Não é proibido fazer imagens, é proibido fazer imagens para adorar. Essa ideia de que é proibido fazer imagens é uma leitura que eu não concordo do Decálogo, porque nos 10 mandamentos que a gente tem a proibição de fazer imagens para adoração. Tanto que no Antigo Testamento tinha imagem o tempo inteiro, as imagens só não eram adoradas. Eu descrevo um pouco sobre isso no Alvorecer dos Deuses, eu acho que no capítulo 5. E essa, infelizmente, é uma interpretação reformada muito famosa no Brasil, de que qualquer imagem que represente ou Jesus Cristo ou o Espírito Santo é pecaminoso. Isso não parece coerente com o que a gente lê no Antigo Testamento. O mandamento que está ali no Decálogo não são dois: não farás imagens, não adorarás. Parece um mandamento só: não farás imagens para a adoração, já que em todo o Antigo Testamento Deus ordenou que imagens fossem feitas. Além disso, se fosse verdade, então nenhuma imagem poderia ser feita de coisas na terra ou no céu. Você não podia fazer imagem de passarinho ou de lagarto, porque o texto do Decálogo proíbe qualquer tipo de imagem, e não apenas imagens de Deus ou de figuras religiosas. Então não me parece uma leitura coerente com o Antigo Testamento a ideia de que toda imagem é proibida. Para mim não tem nenhum problema você representar o Deus Filho, representar o Deus Espírito. Talvez haja aí uma polêmica sobre o Deus Pai, mas aí já é um outro assunto. E se o diabo buscasse perdão? Isso nunca aconteceria, porque o diabo nunca vai receber a operação do Espírito Santo no seu coração. O diabo não busca perdão porque o Espírito não o atrai a isso. Nós estamos na mesma situação. Nós, como seres humanos, não buscamos perdão. Deus nos chama e a gente não ouve. A gente só busca perdão porque nós somos chamados pelo Espírito Santo. Oi, amor, tudo bom? Catarina, não sei onde é que eu tava, na resposta que eu tava dando aqui. Se o diabo buscasse perdão, sim. E se a Catarina buscasse perdão por atrapalhar o pai dela? Vai comer chocolate não. Olha. Se cria não essa criança, olha. Não, vai bater no microfone, cuidado, mulher. Doida por café e chocolate, ainda bem que a gente não dá. Meu Deus, o que é que eu tava falando? Era do diabo, perdão, Satanás buscando perdão, é isso? É isso, a gente tá na mesma situação que o cão. Deus nos chama! Covid no inferno. Deus nos chama, a gente não vai, e o Espírito Santo vem, nos traz e nos atrai, e o diabo não tem a operação do Espírito Santo nele, por isso ele nunca se arrepende. Você conhece o Daniel Mastral? Eu acho problematiquíssimo. Ele é teologicamente muito problemático, isso já é muito conhecido. Os livros dele, pra mim, certo, a impressão que eu tenho é que as coisas que ali estão não são verdade. Adoraria ter uma conversa com o Daniel Mastral. Se o Daniel Mastral quisesse aparecer aqui no Em Cima do Muro, fica o convite público aí. Adoraria um bate-papo com o Daniel Mastral, se ele tivesse interesse. Mas pra mim, as coisas que ele conta parece um tipo de sensacionalismo muito comum dos movimentos neopentecostais. Eu não acredito em absolutamente nada do que ele diz. Colocar um bebê nesse mundo não é crueldade? Sabe o que é crueldade? Crueldade é negar a alguém a vida e a existência por puro, sei lá, egoísmo, usando uma desculpa altruísta, quando na verdade isso é mero egoísmo. Você tá vivendo, aí você quer negar pra outra pessoa a existência com essa desculpa de altruísmo. Mas esse mundo é muito difícil. Sabe quando é que era difícil o mundo? Para os judeus no exílio. Aí sabe o que é que Deus fala sobre o profeta? Tenham filhos, povoem a cidade, lutem pelo bem da cidade, que isso vai ser o bem de vocês. Então eles tinham que ter filhos no exílio. E você tá querendo negar a existência a uma vida que pode ser alcançada por Deus e que vai louvar o Senhor por toda a eternidade e gozar de Cristo para sempre, simplesmente com uma desculpa altruísta qualquer. Isso é bobagem e isso é pecado. Vai ver o nosso vídeo sobre o pecado de não querer ter filhos. Tem um capítulo sobre isso também no livro Pecados Aceitáveis. Pastor, o que você tem estudado ultimamente? Antes de pegar Covid, eu tava com tudo um livro aqui do Charles Taylor. Deixa eu tentar pegar aqui. Eu tô lendo Um Era Secular, do Charles Taylor. Já li praticamente metade do livro e tô tentando resumi-lo e tal, e entendê-lo. Pra entender secularização, né? O termo secularização é tão famoso e a gente fala muito disso o tempo todo, e o clássico sobre secularização a gente não conhece. Então eu tô lendo o livro do Charles Taylor com muito cuidado, riscando tudo, fazendo anotação lateral e o negócio todo, fazendo fichamento do livro. Eu quero dar uma aula sobre isso na escola de teologia para resumir as quase 1000 páginas desse livro aqui pra galera toda em uma aula. Só que depois que eu peguei Covid eu dei uma parada, mas agora que eu já tô voltando aí ao mundo dos vivos, eu pretendo voltar a estudar o Charles Taylor. Depois de formado no seminário, há alguma área, sem ser pastor, que dá para trabalhar de forma assalariada? Você pode ser professor de seminário, mas a maioria dos professores de seminário são também pastores, porque geralmente o salário de professor não sustenta ninguém. A formação em teologia no Brasil não vai te dar nenhuma outra capacidade de trabalho, não vai te preparar para nenhuma outra área do mercado de trabalho. Se muito, você pode trabalhar numa editora
ou algo assim. Então, se você tá preocupado com o seu sustento, eu indico que você tenha outra formação. Geralmente, o pessoal se forma em alguma coisa e depois vai pro seminário. Assim, eles conseguem se sustentar ao longo da vida. Outra possibilidade é terminar o seminário e, se for uma graduação aprovada pelo MEC, você faz uma pós-graduação em alguma outra área. Eu tenho pós-graduação em Economia Política, tô terminando a pós-graduação em Neurociência e Psicologia Aplicada, além do mestrado em Teologia que eu já tenho. Então, se tudo der errado na minha vida, eu vou tentar dar aula de Economia, vou tentar dar aula de Psicologia. Se encontrar uma faculdade aí que, né, eu consiga trabalhar pra me sustentar se as coisas derem errado aí. Porque é sempre bom ter um plano B, né? As coisas já deram errado uma vez na minha vida, eu fui ser vendedor de livro em loja bíblica para ganhar um salário mínimo e almoçar debaixo de uma escada parecia um calabouço. Se as coisas derem errado agora, eu espero poder, né, cair de uma forma que eu consigo continuar sustentando a minha família e, sei lá, pagando o financiamento da casa. Então faça outras graduações além da teologia ou pós-graduações usando o bacharel em teologia como instrumento para isso. Como convencer que o guardar o sábado não é obrigatório, se Cristo e os apóstolos guardaram? Esse é o tema da aula 4 da Escola de Teologia. Custa R$ 39,90 por mês, você entra lá, você pode assistir todas as aulas que já foram dadas. A gente tem uma aula só sobre a doutrina do sábado, em que a gente desmistifica todo esse assunto. Entra lá, assina o mês e cancela para não ter que pagar o segundo mês se você não quiser. Só entra lá, assiste a aula 4, resume tudo. Minha esposa não quer ir na mesma igreja que eu, me chamou de machista por ter escolhido sozinho. Isso é um assunto muito interessante, acho que eu vou concluir com esse aqui. Porque quando a gente casa, a gente costuma achar que prevê todas as possibilidades de conflito, mas isso não existe. As pessoas podem mudar. Você casa com uma teologia, sua esposa ou seu marido podem mudar de teologia ao longo do processo. Então são dois arminianos, um vira calvinista, são dois calvinistas, um vira arminiano, talvez um se desvie, vire católico, mormon, testemunho de Jeová, sei lá, palmeirense ou coisa pior. Não é? Você não sabe o que é que pode acontecer na vida das pessoas. E agora? Não é? Agora você fez um voto diante de Deus de que você ia amar essa pessoa, cuidar dela e servi-la. Votos de casamento não são pro passado, são também pro futuro, né? Acho que é o Timothy Keller que diz isso. Você promete que vai continuar amando, que vai continuar servindo, vai continuar entregando tudo para aquela pessoa. Chegamos num conflito. E no caso, o conflito de qual igreja ir não deveria ser um conflito tão terrível. Vocês estão procurando um lugar que vai ser melhor para os dois. A habilidade de conversar, de discordar, de se ajudarem no processo de chegar a conclusões juntos deveria ser muito natural dentro de cada casamento. Então, uma coisa que você tem que procurar muito no namoro é a habilidade de resolver conflitos. Quando vocês chegam a discordâncias, quando vocês não conseguem chegar num consenso, como é que vocês lidam com isso? Chega uma hora que os dois têm que saber onde ceder, em que o marido não se sente confortável em tomar decisões contra a esposa, em que a esposa não se sente confortável e contra as decisões do marido, e que ambos estão tentando sempre achar o que é melhor para os dois. Igreja geralmente é uma coisa que envolve os dois, então é importante achar uma comunidade onde os dois se sintam à vontade, onde os dois se sintam bem cuidados e servidos pelo pastoreio e pelo ensino da palavra. Então é fundamental que vocês saibam resolver os problemas de vocês. Isso é uma coisa que vocês vão ter que desenvolver. Ah, eu escolhi sozinho. Por que você escolheu sozinho? Tem que ter um bom motivo para você ter escolhido contra a sua esposa o local de congregar. Então assim, são muitas possibilidades se precisa de aconselhamento pastoral. Mas se vocês não têm pastor perto porque tem que escolher ainda a igreja, não escolheram a igreja, então como é que fica a situação? Eu não sei. Só num gabinete pastoral eu poderia ajudá-los de fato, mas eu quis trazer essa pergunta mais para quem não casou ainda, ou para quem tá no começo do casamento. Aprendam a conversar e a resolver os conflitos de vocês. Porque a habilidade de resolução de conflitos no casal vai ser uma coisa muito importante ao longo do casamento. Vocês vão discordar ao longo do casamento, vocês vão chegar a conclusões diferentes, vocês vão ter escolhas diferentes, vão preferir caminhos diferentes. Como é que vocês lidam com isso? Exercite isso no namoro, porque é aí que vocês vão conseguir desenvolver um casamento maduro que consegue lidar com situações potencialmente estressantes. Bom, esse é o vídeo de hoje, toda terça e quinta-feira, 10 da manhã, vídeo aqui no canal. Não deixe de assistir outros vídeos aqui, não deixe de clicar em se inscrever. Você assiste esse vídeo e não é inscrito, clica aí em inscrever-se para você não perder os outros vídeos e clica aí no sininho para você receber uma notificação no celular sempre que tiver vídeo novo. Um cheiro no seu cangote, valeu negada e tchau, tchau. Pastor, é errado amar demais o Neymar? Amar, o que é amar demais o Neymar? Você tem uma tatuagem do Neymar no braço? Você pensa no Neymar todo dia? Você... não sei, aí talvez seja amar demais o Neymar, e talvez seja pecaminoso, né? Tem que me qualificar isso aí. Amar demais o Neymar. O que a pessoa vai? Ela sonha com o Neymar. Procura aconselhamento pastoral.